Bom dia. Vamos acordar, povo. Vai ficar gravada depois aqui para vocês. Para quem tá chegando aqui agora, eu sou Eliette Silva e resolvi fazer aqui com vocês a leitura de um livro pra gente discutir e conhecer, né? Para quem não conhece ainda, eu postei lá. Agora a gente começou pelo livro As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é bem interessante e vem de encontro a talvez coisas que a gente nunca tinha ouvido. Talvez sabia, sentia, porém, né? As pessoas não acabam não falando muito sobre isso. Então, ao ler o livro, você consegue aí identificar. Ele fala muito de casamento, mas você, a partir do momento que você consegue identificar a sua linguagem, você consegue identificar a linguagem do seu filho, consegue identificar a linguagem do seu amigo, das pessoas que trabalham com você, dos seus pais. Então, assim, todo mundo está ao seu redor. É possível você identificar. Apesar do livro falar muito da questão do casamento, mas no começo, porém, o casamento é o quê? São 2 pessoas. Então, você consegue aí identificar de outras pessoas. E por que isso é bom? Porque facilita nas relações. Você identificar, como eu falei ontem, não é faça para o outro que você gostaria que fizesse com você. Essa frase aí caiu por terra, porque tem que fazer para o outro aquilo que aquilo que ele gostaria que você fizesse por ele. E aí é onde entram os conflitos. Porque, eu gosto de tal coisa, eu gosto de ir pra praia. Tá, mas o outro não gosta, o outro gosta de ir pro campo, né? Eu gosto então assim, vamos todo mundo pra praia. Não, mas e o que o outro gosta? Principalmente em relação a 2, né? Tem que ceder. Mas aí fala muito de como você se sentir bem dentro de uma relação, né? O livro fala muito sobre isso. De que forma você se sente bem, consegue se sentir bem dentro de uma relação. E aí, nós vamos começar então com a leitura já do livro, e aí a gente vai parando um pouquinho e vai debatendo, tá? É bem interessante, eu vou ler mesmo, vou ler 2 capítulos, e o livro tem 13 capítulos, então vamos ler 2 por dia, que aí de uma semana a gente já conclui o livro. É uma boa oportunidade para você que não tem o hábito da leitura também, praticar, exercitar e também aprender, né? E como eu falei ontem, o mais importante é o quê? Você colocar em prática. Aqui o livro ele dá algumas dicas também, e ao longo da leitura também, como você vai se identificando, você vai também fazendo aí as suas próprias interpretações, né? Então vamos lá. O livro chama As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Eu vou ler aqui Chapman. Eu vou ler aqui o livro, outra coisa. Como eu falei, você tem um livro audiobook que você pode ouvir lá pelo YouTube. Eu amo dessa forma, porque além para mim ser mais produtivo, também eu posso acelerar ali um pouquinho, né? Ouvir um pouquinho mais rápido. Posso ouvir enquanto eu tô fazendo alguma coisa também. Claro que, dependendo da leitura que você faça, hoje a gente tá fazendo assim, um estudo da leitura, né? Existem vários tipos de leitura. Então, uma leitura para você ler, só para você ficar informado, é diferente de uma leitura que você quer ali aprender alguma coisa. Então, primeiramente, no meu caso, tá dando meu exemplo, eu ouço o livro, se estou fazendo alguma coisa, captei ali a mensagem do conteúdo, a essência ali do conteúdo, e depois eu volto e junto com o livro, ou até mesmo um PDF do livro, eu vou estudando aquele assunto, tá? Até para fixar, até para fazer as anotações, para tirar ali algumas conclusões.
e verificar ali o que dá para pôr em prática, a fazer algumas adaptações, tá? Então essa aí é uma dica que eu dou para vocês. Então, geralmente, a maioria dos livros hoje tem audiobook. Eu acompanho muito, eu não a conheço, tá? Mas assim, Rachel. A Rachel, eu vou ver aqui como é que é o sobrenome dela. Depois eu passo para vocês. Acho que é Rachel Cabral, se eu não me engano. Ela tá no YouTube. Nossa, ela tem uma leitura super gostosa, assim. Ela lê vários livros, ela tem vários audiobooks. Depois vocês procurem ela lá. Esse livro mesmo também tem lá, tá? Em audiobook. E tem em PDF também disponível na internet. Se você tiver a oportunidade de comprar o livro, é legal, né? Que aí você ajuda aí também com o autor, tá? E aí você pode ler em outros lugares também. É legal você ter livro físico, tem gente que gosta de anotar, fazer as marcações no próprio livro também, tá? Então, o nome do autor é Gary Chapman, tá bom? Então, eu vou começar lendo aqui. É logo de cara que a gente já vem, ele começa com os agradecimentos. O amor começa, ou pelo menos deveria começar, no lar. Essa primeira frase é uma frase já de impacto pra gente, né? Porque o adulto de hoje foi a criança de ontem. Então, como é importante o lar ser um lar receptivo, um lar acolhedor, para que aquela criança seja um adulto diferente, né? Então, já começamos, a primeira frase do livro já é impactante. A gente vai comentando aqui, eu vou fazer dessa forma, faço alguns comentários, eu acho que é bacana também, até para não ficar cansativo. Então, o amor começa, ou pelo menos deveria começar, no lar. Para mim, amor significa Sam and Grace. Meu pai e minha mãe, que me amaram durante mais de 50 anos. Sem eles, ainda estaria à procura do amor, ao invés de escrever sobre ele. Lar também significa Carolyn, com quem estou casado há mais de 30 anos. Se todas as esposas amassem seus maridos como ela me ama, bem poucos cometeriam o ato da infidelidade. Charlie e Derek estão agora fora do ninho e exploram novos mundos. Mas temos muita certeza do amor que nutrem por nós. Sinto-me abençoada e sou muito grato. Jamais poderei pagar a influência que recebi de um grande número de profissionais no que diz respeito a conceitos sobre amor. Entre eles encontram-se os psiquiatras Ross Campbell, Judith Sue Hurt, Scott Peck. Com relação à orientação editorial, sou grato a Debbie Baer e Cat Patterson. A perícia técnica de Tricia Cubby e Don Smith tornou possível terminarmos o projeto no devido prazo para a publicação. Por último, e o mais importante, gostaria de expressar minha gratidão a muitos casais que ao longo desses 20 anos partilharam comigo o mais íntimo de suas vidas. Esse livro é um tributo à honestidade por eles demonstrada. Então, quem não conhece aí, até coloquei ontem lá no encarte, quem não conhece, o Gary, ele é um psiquiatra, né? Então, ele acompanhou aí durante muitos anos, vai contar aqui um pouquinho no decorrer do livro, ele acompanhou durante muitos anos a casais. E aí foi onde ele foi tirando aí, fazendo as pesquisas dele. Então, vamos lá no capítulo 1. O que acontece com o amor após o casamento? Bom dia, Ana. Estávamos por volta de uns 12 mil metros de altitude, em algum lugar em Buffalo e Dallas, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que lia no bolso do seu banco. Olhou em minha direção e perguntou: que tipo de trabalho você faz? Sou conselheiro conjugal e dou seminários na área da família, respondi. Ele me disse então que há muito tempo gostaria de fazer uma pergunta para um conselheiro
conjugal e aproveitaria para formulá-la a mim naquela hora e perguntou: o que acontece com o amor após o casamento? Desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: o que exatamente você quer dizer? Bem, já me casei 3 vezes e em cada uma delas tudo era muito bonito, até o enlace matrimonial. Em algum lugar, depois do sim, as coisas mudaram. Todo o amor que eu imaginava que tinha por elas e todo o amor que elas pareciam ter por mim evaporavam-se. Posso dizer que sou uma pessoa inteligente. Sou um empresário bem-sucedido nos meus negócios, mas não consigo entender o porquê dessa situação. Aqui, gente, ele estava então numa viagem, né? Vocês perceberam aí no começo, e aí tinha uma pessoa sentada ao lado dele que fez essa pergunta para ele. Ele acabou fazendo meio que uma consulta, né? Então, esse empresário perguntou para ele, aí ele vai dar seguimento aqui na conversa. Continuamos então a conversar. Aí o Gary perguntou para ele: quanto tempo você ficou casado? O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo 3 e o último 6 anos. O amor evaporou-se imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual? Bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amávamos. No entanto, a lua de mel foi um desastre e depois disso jamais nos recuperamos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador. Estávamos realmente entusiasmados, mas foi só nos casarmos para que nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento, tivemos uns 3 ou 4 anos bons, antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante, ela deu sua total atenção à criança e parecia que não precisava mais de mim. Você disse isso a ela? Gary perguntou. Disse sim, mas ela respondeu que eu estava maluco e não a compreendia, o que era ser babá 24 horas por dia. Reclamou inclusive que eu deveria ser mais compreensivo e ajudá-la mais. Eu tentei, mas parecia que não fazia diferença alguma. Daquela época em diante, afastamo-nos ainda mais. Depois de certo tempo, não havia mais amor, só indiferença. Concordávamos que o casamento se acabara. E o último casamento? Gary perguntou. O último casamento? Eu realmente pensei que seria diferente. Já estava divorciado há 3 anos. Namorei 24 meses com minha esposa. Gente, 24 meses namorou. Achei que realmente sabíamos o que fazíamos e pela primeira vez na vida senti que realmente amava alguém. Pensei que ela me amava de verdade. E ele prosseguiu. Acredito que jamais mudei depois do casamento. Continuei a dizer-lhe que a amava, da mesma forma que fazia antes de nos casarmos. Declarava o quanto ela era bonita, como estava orgulhoso de ser seu marido, porém, apenas alguns meses após o casamento, ela começou a reclamar. No início, era de coisas pequenas, tais como o fato de eu não levar o lixo para fora ou guardar minhas roupas. Depois começou a agredir o meu caráter ao dizer-me que não podia confiar em mim e acusou-me de ser infiel. Tornou-se totalmente negativa. Antes de nos casarmos, ela nunca fora pessimista, pelo contrário, era uma pessoa das mais otimistas que já conheci. E essa foi uma das características que mais me atraiu nela. Ela jamais reclamava de alguma coisa. Tudo o que eu fazia era maravilhoso. Bastou casarmos para que, de repente, ela não fizesse mais nada certo. Então, gradativamente, perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Concordávamos que não havia mais motivo para continuarmos juntos e nos separamos. Gente, esse relato aqui que a gente tá vendo é aquela coisa, né? Ele casou 3 vezes e que todas as vezes acontecia sempre a mesma coisa, porque quem tem que mudar somos nós,
né? Senão a gente vai carregar com a gente para todo lugar que a gente for. Se a gente for uma pessoa infeliz, mal-humorada, todo lugar que a gente for, a gente vai atrair pessoas assim para que nos deixem mais infelizes, mais mal-humorados, né? Então aqui é bem claro que, imagina, uma pessoa casou 3 vezes e vamos ver aqui um pouquinho do diagnóstico. Ele fez uma pausa, né? O rapaz fez uma pausa e continuou. Isso foi há 1 ano. Minha pergunta então é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é algo comum? É por isso que temos tantos divórcios? Não dá para acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. E aqueles que não se separam, eles aprendem a viver com o vazio em seus corações? Ou o amor permanece vivo em alguns casamentos? Se isso sucede, como é que acontece? As perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas realizadas hoje em dia por milhares de pessoas, sejam casadas ou divorciadas. Algumas são dirigidas a amigos, outras a conselheiros, a pastores e outras apenas a si mesmos. Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras vezes são levadas para o lado do humor. A maioria das piadas e frases contém alguma verdade, mas de forma em geral é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. Não vai resolver nada, né? Não tá indo na causa do problema. O desejo de ter-se um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o casamento vivo, como manter o amor vivo no casamento. Há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema. Televisão, rádio abordam esses assuntos em programas e entrevistas. Manter o amor aceso em nosso casamento é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajuda disponíveis, por que aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento? Por que um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo volta para casa e não consegue colocar em prática os exercícios aprendidos? O que acontece se depois de lermos um artigo do tipo "sem forma de expressar amor a seu cônjuge" e colocarmos em prática uma dessas 3 formas que nos parecem mais adequadas, nosso cônjuge ainda assim não reconhece nosso esforço? Desistimos das 3 outras 97 formas e retornamos ao cotidiano de nossas vidas. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor dos nossos cônjuges, se quisermos comunicar o amor de forma efetiva. A resposta às perguntas anteriores é o propósito dessa obra. Não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Gente, que rico isso daqui, né? Na área da linguística, há alguns grandes grupos de idiomas: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e outros. A maioria de nós aprende somente a língua de nossos pais e irmãos, nossa primeira linguagem, ou seja, nosso vernáculo. Mais tarde, podemos até aprender outros idiomas, mas, em geral, com mais dificuldade. Então, surge o que chamamos de nossa segunda linguagem. Falamos e compreendemos melhor nossa linguagem nativa. Sentimos-nos mais confortáveis ao falá-la. Mas, quanto mais utilizarmos uma língua secundária, mais à vontade nos sentiremos para expressá-la. Se falarmos somente nosso idioma ou encontrarmos alguém que também só fale o seu diferente do nosso, a comunicação entre nós será bem limitada.
Será necessário apontar, murmurar, desenhar ou fazer mímica para comunicar a ideia que desejamos transmitir. Poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos ter um bom intercâmbio cultural, será necessário aprendermos a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. Aqui ele está fazendo uma comparação, na verdade, com a linguagem, né? A nossa forma de comunicação hoje, através da língua portuguesa, inglesa, com essa outra linguagem, que é a linguagem dos sentimentos, né? Então, da mesma forma com que a gente tem que aprender a se comunicar com o outro, que de repente que tem uma língua nativa, a gente também tem que aprender essa linguagem aí do amor, né? Que ele está propondo aqui para todo mundo. O mesmo acontece no âmbito do amor. Sua linguagem emocional e de seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto é o idioma chinês do inglês. Não importa o tanto que você se esforce para manifestar seu amor em inglês, se seu cônjuge só entende chinês. Jamais conseguirão entender o quanto se amam. Está falando aqui, não adianta você querer, né, expressar aquilo que o outro não... fazer aquilo que o outro não gosta, né, ou que você goste. Você é que gosta. O meu amigo do avião usava a linguagem das palavras de afirmação para sua terceira esposa, quando disse a ela o quanto a achava bonita, o quanto a amava e o quanto se orgulhava de ser seu marido. Ele utilizava a linguagem do amor e era sincero, mas ela não a entendia. Talvez ela procurasse o amor em seu comportamento, mas não o encontrou. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do nosso cônjuge, se quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. Aqui está falando que ele falava para a esposa com palavras, né, que gostava dela, tudo, porém, não, no comportamento, para a esposa não representava aquilo que ele falava. Então, ele falava, porém, as ações dele não falavam. Minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é que existem basicamente 5 linguagens do amor em linguística. Um idioma pode ter inúmeros dialetos e variações, semelhantemente com as 5 linguagens emocionais básicas do amor. Também há vários dialetos. Eles se encontram nos artigos das revistas, tais como 10 formas de demonstrar amor à sua esposa, 20 maneiras de segurar seu marido em casa, ou 365 expressões do amor conjugal. Não há 10, 20 ou 30 ou 365 linguagens básicas do amor. Em minha opinião, há somente 5. No entanto, pode haver inúmeros dialetos. O número de formas de se expressar amor através da linguagem do amor é limitado apenas pela imaginação das pessoas. O mais importante é falar a mesma linguagem do amor do seu cônjuge. Já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras o têm muito elevado. Alguns desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e apreciadas, e outras mal amadas, incompreendidas e desapreciadas. Então, gente, já começa por aí, né? As crianças, desde criança, então, já forma, e é como eu tenho criança, você já consegue identificar alguns traços aí de personalidade, do que elas sentem, né? As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional com base em uma formação psicológica única e também de acordo com a forma que seus pais e outras pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão sua primeira linguagem do amor,
Mais tarde, elas poderão aprender outras línguas para se comunicarem, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também se desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado dessa língua, gente, é tão importante isso, né? Essa questão aqui das crianças, já pensou o quão é importante prestarmos atenção nisso, como a influência, né? Logo na primeira frase fala, né? Como eu comecei com vocês, fala da questão de onde começa tudo, né? Começa tudo no lar. Então, aqui agora a gente vê o impacto que isso causa desde a criança. Quer dizer, desde criança, ela já vai representar isso lá mais tarde, a linguagem que ela teve lá dentro de casa, já desde criança. Já estabelece aí um padrão. O aprendizado dessa língua, porém, será distorcido e apresentará defeitos da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras. Implica, sim, que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. Impactante, né? É muito raro que marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem do amor. Nessa tendência é falar nossas primeiras linguagens do amor e ficarmos confusos quando o nosso cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Expressamos nosso amor, mas a mensagem não chega compreensível. Por quê? Para eles, o que falamos é uma língua desconhecida. Aí se encontra o problema. O propósito desse livro é oferecer uma solução para essa questão. Por isso me empenhei em escrever esta obra sobre o amor, uma vez que conheçamos as 5 linguagens básicas do amor e compreendamos a nossa própria, como também a de nosso cônjuge. Então teremos a informação necessária para que coloquemos em prática as ideias dos outros livros e artigos. Desde que você identifique e aprenda a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. O amor não pode evaporar-se após o casamento. Para mantê-lo vivo, a maioria de nós terá de aprender uma segunda linguagem do amor. Não podemos confiar somente em nossa língua pátria, se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos nos expressá-lo de primeira linguagem do amor. Então não adianta, né? Tá falando que não adianta você falar em palavras e não agir. Vamos lá então para o segundo capítulo. Tá? A propósito, então, a gente lê 2 capítulos e aí em uma semana a gente consegue ler o livro todo. Como eu falei lá no comecinho, para vocês terem o hábito da leitura e também, né, a gente ter esse conhecimento aqui, que esse livro realmente é rico e vamos debatendo aqui. Quem for assistir depois, coloca aí nos comentários o que achou, se já leu, se conhece o livro, tá? Vai ficar gravado aí, vocês comentem depois. Porque o povo não acorda cedo, não, gente. Acorda cedo da manhã, tá? 7 horas da manhã. Segundo capítulo 2. Cultivando o amor que agradece. Amor é o vocabulário mais importante em qualquer idioma e também o que mais gera confusão. Pensadores, tanto seculares quanto religiosos, concordam que esse sentimento ocupa um papel central em nossa vida. Disse que o amor é uma coisa esplendorosa e o amor faz o mundo girar. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes existem pela inspiração dessa palavra. Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos estabeleceram um lugar de destaque para esse sentimento. E o fundador da fé cristã coloca o amor como a característica que deve distinguir seus seguidores. Psicólogos concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano.
Por amor, subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, montanhas tornam-se insuperáveis, mares intransponíveis, desertos insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida afora. O apóstolo dos gentios, Paulo, exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento é em si vazio e sem significado. Concluiu que na última cena do drama humano, somente 3 características permanecerão: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Será, gente? Isso aí, Ana. Será que é isso mesmo? Deve ser, né? Pode perceber que em filmes mesmo quando fala, eu já vi uma pessoa que teve uma história de vencedor, que ele falaram de fazer, procuraram ele para fazer um filme sobre a vida dele, né, em fatos reais, e aí queriam colocar coisas dentro do filme que não condiziam. Por quê? Porque o filme ele tem que ter ali essas questões aí mais de, por exemplo, colocar ali um amor, colocar uma situação, né? Todo filme tem, podem perceber. Até os de filmes de guerra, de luta, todos têm ali, sempre tem ali uma relação entre homem e mulher, né? Porque realmente, como ele falou aqui, é o que move toda a humanidade, né? Vamos continuar aqui. Se concordarmos que a palavra... Sim, só concluindo. E aí ele não quis fazer a biografia dele, porque ele falou que saía do contexto, né? Não era fiel ao que realmente ele tinha vivido. Então ele não deixou fazer o filme fazer a biografia dele no filme, né? Eu não lembro mais o nome, faz tempo que eu vi. Vamos lá, então. Se concordarmos que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto no passado como no presente, devemos admitir que também é uma das mais confusas. Nós a utilizamos em milhares de formas. Dizemos, eu amo cachorro-quente, e numa outra frase, eu amo minha mãe. Nós a usamos para descrever atividades que apreciamos, nadar, patinar e caçar. Amamos objetos, comida, carros e casas. Amamos animais, cachorros, gatos e até tartarugas. Amamos a natureza, árvores, grama, flores e estações. Amamos pessoas, pai, mãe, filhos, esposas, maridos e amigos. Chegamos até nos apaixonar pelo próprio amor. É uma palavra, como se fosse uma palavra comum, né? Para ser dita. Porém, essa palavra tem uma profundidade muito grande quando a gente para pensar, né? Como se isso tudo não fosse suficientemente confuso, também utilizamos a palavra amor para explicar determinados comportamentos. Agir dessa forma porque a amo. Essa explicação muitas vezes é dada como desculpa. Um homem que se envolve em um adultério chama-se esse relacionamento de amor. O pastor, por sua vez, chama-o de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os pedaços após o último episódio de seu marido. Ela chama essa atitude de amor. Os psiquiatras, porém, tratam-na como uma codependente. Um pai que atende a todos os desejos de seu filho também chama essa atitude de amor. Um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. O que é um comportamento amoroso? Gente, que profundo essa parte, né? Nossa, bem profunda mesmo. Vamos pensar aí, o que você está traduzindo, as suas atitudes, o que você está levando em consideração, principalmente aqui com os filhos, né? Você traduz isso como amor. E uma vez eu ouvi de uma profissional, de uma psicóloga, que você dizer não, você dar limites para o seu filho, isso é amor. É amor, porque lá na frente, quando ele tiver um não, ele não vai se sentir... quando ele receber um não, ele não vai se sentir
triste, deprimido por conta daquele não. Hoje, quantos jovens, adolescentes, essa semana mesmo eu ouvi um rapaz comentando, peguei um Uber, e ele comentou do suicídio de um rapaz por causa de uma namorada. Provavelmente ele sempre teve tudo na vida e nunca ninguém disse não pra ele. Provavelmente. E ele se matou. Então, assim, eu vi aquilo, eu falei, a gente tem que ficar atentas aos sinais, né? Porque a gente escuta as coisas e a gente tem que falar, nossa, por que eu tô ouvindo isso? Então, é grave isso. Essa questão aí do limite do filho, de você impor limite, de você falar não, né? Como falou aqui nessa frase. E também a questão lá do marido, né? Que a pessoa tá fazendo aquilo, acha que é um ato de amor, né? E aí o psiquiatra já trata esse episódio de uma forma diferente. São olhares diferentes, né? E geralmente quando a gente tá na situação, realmente a gente entende, cada um interpreta da sua forma. Mas é bem profundo, foi bem profunda essa parte aqui. Vou continuar aqui, tá? O propósito desse livro não é o de desfazer a confusão que gira em torno desse sublime sentimento, mas focalizar aquele tipo de amor que é essencial à nossa saúde emocional. Psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. Entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor. A afeição é a necessidade de alguém sentir que pertence a outro e é querido. Com um suprimento adequado de afeição, uma criança torne-se um adulto responsável. Sem esse amor essencial, ele ou ela ficará emocional e socialmente atrofiado. Gente, é muito, para quem tem criança, para quem tem filho, para quem tem neto, é muito profundo essas coisas, porque a gente começa passa um filme na cabeça, né? Será e que a gente tá fazendo tudo isso? Será que a gente tá cumprindo aí com o nosso papel de educadores, né? Antes de tudo, dos nossos filhos, porque nós somos responsáveis, né? Por esse ambiente, por essa criança, por esse adulto que vai se tornar lá na frente. A gente começou com casamento, estamos indo para criança, porque todo adulto hoje foi criança um dia, né? Vou continuar aqui. Logo que eu vi a metáfora que cito a seguir, gostei muito dela. Dentro de cada criança há um tanque emocional, esperando para ser preenchido com o amor. Se ela se sentir amada, desenvolve-se-á normalmente. Porém, se seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades. Diversos dos problemas de comportamento de uma criança provém do fato de seu tanque de amor estar vazio. Essa metáfora foi dada pelo Dr. Ross Campbell, um psiquiatra que se especializou no tratamento de crianças e adolescentes, que ele citou lá no começo, né, dos agradecimentos, que foi uma das pessoas que ele que ele pesquisou, que ele ajudou ele, né? Vamos continuar. Enquanto eu o ouvia falar, pensei nas centenas de pais que, em meu escritório, desfilavam as inúmeras reclamações sobre seus filhos. Até então, eu nunca pensara em uma criança daquelas com um tanque de amor vazio. Mas, sem dúvida, via os resultados dessa situação. Os problemas de comportamentos apresentados eram uma forma de procurar o amor que não recebiam. Eles buscavam o amor nos lugares e nas formas erradas. Gente do céu, isso é profundo demais. Lembrei-me de Ashley, que aos 13 anos de idade cuidava de uma doença sexualmente transmissível. 13 anos de idade. Seus pais olha esse caso, gente, como eu já li o livro, eu sei um pouquinho. Preste atenção. Ela tinha 13 anos de idade, tá? E estava com uma doença sexualmente transmissível. Vamos prestar atenção aqui no caso para vocês verem. Seus pais estavam chocados.
Ficaram uma fera com a filha e também muito bravos com a escola, a qual eles culpavam a escola por ensinarem sobre sexo. Por que é que ela teve de fazer o que fez? Perguntavam. No âmago da existência do ser humano encontra-se o desejo de intimidade e de ser amado. O casamento foi idealizado para suprir essas necessidades. Em minha conversa com Ashley, ela me falou do divórcio de seus pais, quando tinha apenas 6 anos de idade. A menina de 13 anos, né, é ela aqui falando. Eu pensei que meu pai tinha ido embora porque não gostava de mim. Olha na cabecinha de uma criança de 6 anos o que ela imaginou. A leitura que ela fez do divórcio dos pais. Quando minha mãe casou-se novamente, eu estava com 10 anos de idade. Então, pensei que ela já tinha quem a amasse. E eu não possuía ninguém. Eu desejava tanto ser amada por alguém e então conheci esse garoto na escola. Ele era bem mais velho, mas gostava de mim. Eu não conseguia acreditar. Ele era muito gentil comigo e por um tempo acreditei que ele realmente gostava de mim. Eu não queria fazer sexo, mas desejava desesperadamente ser amada. Gente, que forte. Que forte isso. O tanque de amor de Ashley ficou vazio durante muitos anos. Sua mãe e seu padrasto providenciavam tudo que ela necessitava em termos materiais, mas não perceberam a enorme carência emocional que havia dentro dela. Eles certamente a amavam e achavam que ela se sentia amada por eles. Já era quase tarde demais quando descobriram que não falavam a mesma linguagem do amor de Ashley. Gente, tô arrepiada aqui porque essa é muito forte. Então, da consequência da separação dos pais, olha a imagem que criou na mente dela e ela, através de uma outra pessoa, foi suprir esse amor, que na cabeça dela, qualquer pessoa que chegasse para ela falando qualquer coisa, ela ia se encantar, porque ela estava vazia, né? Esse espaço dela estava vazio. Gente, é muito forte, né? E foi o que eu falei, acabei de falar do rapaz também, né? Então, quando ele, de repente, ali, a namorada disse, não quero mais você, o mundo dele acabou. E foi motivo suficiente para ele tirar a própria vida. No caso que eu ouvi. Triste. A necessidade de alguém ser amado emocionalmente, no entanto, não é uma característica unicamente infantil. Ela nos segue pela vida adulta, inclusive no casamento. Claro, né, gente? Se uma criança tem esse sentimento, a criança vai ser o adulto de amanhã. Então, ela vai carregar com ela, porque se ela não suprir isso, ela não entender o que está acontecendo com ela, vai acontecer isso mesmo. Ela vai ser um adulto com essa necessidade, com esse vazio. E a gente vai começando a entender, né, a questão aí de quando se unem duas pessoas que tem uma bagagem que carrega consigo e que vai estar junto ali na mesma casa. Ele não está entendendo, ela não entende também o que traz com ela, qual é esse vazio, de onde vem, por que vem, o que é, se eu tenho, se eu não tenho. E aí quando une duas pessoas, um vai querer suprir esse vazio de si dentro do outro. Através do outro, e onde na verdade já fala, né? Eu venho meio com meio não dá um, né? Então eu tenho que vir inteira, eu tenho que vir inteira, né? Então eu venho inteira e a outra pessoa também vem inteira. Para um não se
segurar no outro, depender do outro em algumas situações. Não, eu tenho que vir cheia para essa relação. Para todas as relações, né? Aqui não é só marido e mulher, para todas as relações. Mas quando é marido e mulher que convive diariamente, é muito mais complicado, né? Vamos lá, então. Continuar aqui. Essa a gente vai ler, já tá acabando. A necessidade de alguém ser amado emocionalmente, no entanto, não é uma característica unicamente infantil. Ela nos segue pela vida adulta, inclusive no casamento. Quando nos apaixonamos temporariamente, essa necessidade é suprida, mas ela se torna um quebra-galho. E como acabamos descobrindo mais tarde, com duração limitada e até prevista, após despincarmos dos píncaros da paixão. A necessidade emocional de ser amado ressurge porque é inerente à nossa natureza. Está no centro de nossos desejos emocionais. Precisamos do amor antes de nos apaixonar e continuaremos a necessitar dele enquanto vivermos. A necessidade de sermos amados por nosso cônjuge está na essência dos anseios conjugais. Recentemente, certo cidadão me disse: de que adianta ter mansão, carro, casa na praia e tudo mais se sua esposa não o ama? Dá para entender o que ele realmente deseja dizer? Era: mais do que tudo, eu desejo ser amado por minha esposa. As coisas materiais não podem substituir o amor humano e emocional. Uma esposa disse certa vez: ele me ignora o dia inteirinho, mas à noite quer fazer sexo comigo. Eu odeio isso. Ela não odeia o sexo, mas precisa desesperadamente do amor emocional. Alguma coisa em nossa natureza clama por ser amado ou amada. O isolamento é devastador para a psique humana. É por esse motivo que o confinamento é considerado o mais cruel das punições. No âmago da nossa existência há o íntimo desejado de sermos amados. O casamento foi idealizado para atingir essa necessidade de intimidade e de amor. O casamento foi idealizado para atingir essa necessidade de intimidade e amor. Por esse motivo, os antigos registros bíblicos dizem que o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Isso não significa que as pessoas perderão suas identidades. Quer dizer que ambos estarão nas vidas uns dos outros de forma íntima e profunda. O Novo Testamento desafia os maridos e as esposas a amarem-se mutuamente. De Platão a Peck, os escritores têm enfatizado a importância do amor no casamento. No entanto, esse amor é tão importante também escorregadio. Tenho ouvido a confissão de muitos casais contando suas queixas secretas. Alguns chegam a mim porque a dor interior tornou-se praticamente insuportável. Outros porque percebem que o comportamento que assumem perante as falhas do cônjuge poderá levar o casamento à destruição. Há também os que simplesmente vêm para falar que não querem mais continuar casados. Seus sonhos de viverem felizes para sempre espatifaram-se contra o duro muro da realidade. Repetidas vezes ouço as palavras: nosso amor terminou. O relacionamento morreu. Sentíamos-nos próximos um do outro, mas agora isso não existe mais. Não apreciamos mais ficar juntos. Não nos completamos mais um ao outro. Essas histórias testificam que tanto os adultos quanto as crianças possuem tanques de amor. Será que lá no interior de cada um desses casais machucados existe um indicador invisível de um tanque vazio? Será que esses comportamentos
inadequados, separações, palavras duras e espíritos críticos acontecem devido a esse tanque vazio? Se pudermos achar uma forma de enchê-lo, será que o casamento renasceria? O tanque cheio possibilitaria que os casais criassem um clima emocional, onde seria possível discutir as diferenças e resolver os conflitos. Será que esse tanque é a chave para que um casamento perdure? Essas perguntas levaram-me a uma longa viagem. Em plena estrada, descobri os simples, porém poderosos pontos de vista registrados nesse livro. Essa caminhada levou-me não somente através de mais de 20 anos de aconselhamentos conjugais, mas também as mentes e corações de centenas de casais através da América do Norte. Fui convidado a adentrar no recôndito do casamento de vários casais e conversamos. Francamente, as histórias apresentadas nesse livro foram retiradas da vida real. Nossos nomes e lugares foram trocados para proteger a privacidade das pessoas que falaram com toda a liberdade. Estou convencido de que manter cheio o tanque de amor do casamento é tão importante quanto manter o nível do óleo em um automóvel. Levar um casamento com um tanque de amor vazio pode ser até mais difícil do que tentar dirigir um carro sem combustível. O que você descobrirá nessa obra tem o potencial para salvar milhares de casamentos, podendo também melhorar o clima emocional de um matrimônio que já está indo bem. Qualquer que seja a qualidade do seu casamento, sempre poderá melhorar. Advertência: compreender os 5 idiomas de amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas relacionam-se de forma diferente quando seu tanque de amor está cheio. Antes de examinarmos as 5 linguagens do amor, precisamos abordar um outro importante, porém confuso fenômeno: a eufórica a experiência de se apaixonar. E aí, gente? Seu tanque tá cheio ou tá vazio? Como é que tá aí seu tanque de amor? Tá cheio ou tá vazio? É uma reflexão, né? Então, como eu falei ontem, essa primeira parte é muito profunda e o livro todinho, assim, tem... Agora, como ele falou, vão ter alguns testemunhos, né, de pessoas. E ao longo aí, a gente finaliza agora aqui o capítulo 2, que eu gostaria de fazer, né? Vamos ver aí o tamanho dos capítulos, porém eu gostaria de fazer 2 por dia. E no caso, vamos fazer essa reflexão. Como eu falei ontem, o ideal é o quê? A gente tá fazendo a leitura pra gente colocar em prática, que é o mais importante do que só simplesmente a gente ler. Né? Vamos fazer um raio-x aí da nossa vida, da nossa infância, vamos nos perceber como crianças, vamos voltar lá na nossa criança interior, o que nos falta, o que está nos faltando para que essa criança, né, esse vazio seja preenchido e que possamos aí ter relacionamentos com mais qualidade, né? Como foi dito aqui, não importa o quão bom, né, o quão feliz está a sua relação, né, mas de qualquer forma ela pode melhorar um pouquinho mais. Você entende a sua linguagem de amor? Você sabe qual que é a sua linguagem do amor? O que você gosta? Nós vamos aprender aqui ao decorrer da semana qual que é a nossa linguagem de amor. E é importante a gente saber a nossa linguagem até para falar para o outro, gente, porque talvez o outro demore um pouquinho mais para perceber, né? Pode ser que demore um pouquinho para perceber. Então, assim, quando você identificar a sua, se a pessoa não percebe, que eu acredito, quando eu li o livro, assim, para mim ficou muito claro. Não só o meu, como do meu cônjuge, como dos filhos, como de pessoas próximas a mim, né? Claro
que é muito mais fácil pessoas que vocês convivem com mais frequência, né? Então, Irã, triste, né? Alguma coisa aí, alguma coisa ficou. Tem a parte química, né? A gente sabe que existe aí também uma parte química mas tem também a parte psicológica, né? Na questão de depressão. É triste, gente. Então, assim, vamos nos abastecer de conhecimento e vamos, assim, compartilhar, né, também, para que outras... O que eu acho mais importante é isso, o que eu quero trazer aqui é isso, realmente esse debate. A gente está começando, a gente... quem quiser depois, compartilha, assiste depois, porque de repente muitas pessoas também agora cedinho tem alguns compromissos. Eu acho bacana a gente já começar o dia assim, porque aí a gente já começa analisando o nosso dia, né? O que eu posso fazer hoje? E aquele ditado, né? Como a gente analisando aí as relações de todo mundo. Quando você vê uma pessoa muito agressiva, gente, ela só tá dando aquilo que ela recebe. É uma frustração que ela tem na vida. Imagina uma pessoa mal amada, que tem as suas complicações. Então ela só tá dando aquilo que ela tá... a falta daquilo que de repente ela não teve, né? Então isso que é legal, a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente consegue também fazer com que o outro... você fale pro outro, né? Olha, eu gosto disso, eu gosto, é assim que é a minha linguagem. Já escovei o dente. Tá, dá um beijo também. Então, assim, é isso que então a gente vai fazer com a leitura primeiro desse livro, depois a gente pode ver outros também, que eu acho bacana, que é um estudo mesmo, né? A gente vai parando, vai conversando, vocês também vão poder, pode também estar colocando, depois vão lá, vou deixar gravado, comentem lá. Façam comentários, compartilhe que vai ficar salvo. Quando eu coloquei, muitas pessoas falaram na postagem que eu fiz que não conhecia o livro, né? Que não tinha lido. Então é bacana, porque de repente pode ajudar alguém, né? Então compartilha, passa para as pessoas, mesmo que não acompanhar aqui com a gente no dia a dia, que a pessoa de repente sinta o interesse de ler sozinha na sua casa, depois, né? Algum dia. Que o importante realmente é a gente fazer aí o nosso papel aí na sociedade também, né? Como eu falei, se a gente tem esse canal aqui agora para nos colocarmos, vamos colocar então coisas que edifiquem, coisas que possam aí trazer uma melhora, né? Como eu falei, não é só para as pessoas, é para mim também, né? Para mim também. Como eu coloquei lá, quando você ensina, você aprende muito mais, tá bom? Quando você compartilha, você tá absorvendo e aprendendo muito mais. Tá bom, gente? Então hoje foi isso. Hoje nós lemos aí 2 capítulos. Amanhã vamos ler então o 3º e o 4º. Conto com vocês. Se vocês conseguirem baixar ou se vocês tiverem um livro, vai acompanhando a leitura também, que aí absorve muito mais, né? Como eu coloquei lá também, tá bom? Baixem aí e vai acompanhando aqui junto e vão fazendo os comentários aí pra gente fazer esse bate-papo aí de mão dupla, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui. Para vocês que estão assistindo gravado aí depois, compartilhem também. Estejam aqui amanhã às 7 horas da manhã, se você conseguir, tá bom? Será um prazer enorme pra gente discutir esse assunto que é a base, né, da nossa existência, que é o amor, tá bom? Um beijão, bom dia, boa terça-feira para todo mundo. Tchau. Você tá querendo